Sabe, quando a gente pensa na história do Natal, geralmente vem à mente aquelas imagens de paz, de anjos, de alegria, não é mesmo? Mas hoje vamos olhar para essa história pelos olhos de um homem. Um homem cujo mundo foi completamente virado de cabeça para baixo. José. Vamos explorar a profunda crise pessoal que ele enfrentou, uma verdadeira interrupção divina em seus planos de vida. E essa é a grande questão que guia a nossa reflexão. Todos nós temos planos, sonhos, uma trajetória que a gente imagina para a nossa vida. Mas o que acontece quando uma ordem divina, um chamado totalmente inesperado, interrompe tudo isso? Como a nossa fé é testada nesses momentos? A história de José, olha, nos oferece um roteiro poderoso sobre isso. Então vamos mergulhar na história. A Bíblia nos apresenta José e logo de cara nos diz algo crucial sobre o caráter dele. Ele era um homem justo. Mas essa justiça estava prestes a ser testada de um jeito que ele nunca, jamais, poderia ter imaginado, colocando-o diante de um dilema devastador. O que é impressionante aqui é a definição de justiça de José. Diante do que parecia ser uma traição chocante, o primeiro instinto dele não foi de vingança ou de condenação pública, foi de misericórdia. Ele queria proteger Maria, mesmo que isso significasse arcar com a dor e a confusão sozinho. A justiça dele era protetora, não punitiva. E para a gente entender a profundidade da crise de José, a gente precisa ter uma ideia do peso de um noivado judaico no primeiro século. Não era como hoje, não. Era um contrato legal, quase um casamento. A infidelidade durante esse período era considerada adultério, um crime que podia ser punido com apedrejamento. José não estava lidando só com um coração partido. Ele estava enfrentando uma situação de vida ou morte, com imensas implicações legais, sociais e religiosas. E é nesse turbilhão de dor e dúvida que Deus intervém. A crise de José não seria resolvida por lógica humana ou conselho de amigos, mas por uma revelação divina. Vamos ver como um sonho mudou absolutamente tudo. Repare bem como o anjo se dirige a José. Primeiro, ele o conecta à sua linhagem real, filho de Davi. Depois, vai direto ao centro da sua angústia. Não tema, Deus conhecia o seu medo. E então vem a revelação que redefine toda a realidade de José. A criança não era fruto de infidelidade, mas da obra do Espírito Santo. E aqui está o ponto central. O próprio nome da criança continha sua missão. Jesus, ou Yeshua em hebraico, significa Javé é salvação. Não era só um nome bonito, era uma declaração de propósito. Desde o início, ficou claro que esta criança nasceria com uma missão: salvar o seu povo dos seus pecados. A mensagem do anjo não foi um evento isolado, sabe? Ela se conectava a um fio de ouro que atravessava séculos de história e promessas divinas. O que estava acontecendo com José e Maria não era um acidente, mas o cumprimento de um plano muito antigo. Isso mostra de forma brilhante a fidelidade de Deus. A profecia de Isaías, feita uns 700 anos antes, estava se concretizando naquele momento. O nome Emanuel, Deus conosco, era a resposta definitiva para o medo de José e para a esperança da humanidade. Deus não estava mais distante, ele estava vindo para habitar entre nós. Mas antes de vermos a obediência de José, precisamos entender contra o que ele estava lutando. O anjo disse: "Não tema", porque José estava compreensivelmente apavorado. Vamos analisar as camadas desse medo, pois elas são muito parecidas com os medos que nós também enfrentamos. Pense bem nisso. O medo da reputação arruinada, o medo de estar fora da vontade de Deus, o medo de perder o controle sobre o futuro que ele havia planejado, e o medo das consequências, do julgamento dos outros. Esses não são medos antigos, são profundamente humanos. A história de José se torna um espelho para nossas próprias batalhas contra a ansiedade. E é aqui que a história de José passa de uma narrativa antiga para um manual de vida. A resposta dele ao medo e à revelação nos oferece lições incrivelmente práticas. Vamos explorar algumas aplicações que podemos tirar da obediência dele? A primeira lição vem do caráter de José. Mesmo antes da visita do anjo, sua justiça o levou a escolher a compaixão em vez da condenação. Ele nos ensina que ser justo aos olhos de Deus muitas vezes significa proteger a honra e a dignidade dos outros, mesmo quando parecem ter errado. É um chamado para cobrir e não para expor.
José não esperou que todos os seus medos desaparecessem para agir. Ele não esperou entender cada detalhe do plano. A mensagem do anjo foi suficiente. Ele agiu em fé. E a ação da obediência é o que silencia a voz da ansiedade. Muitas vezes a clareza vem no caminhar, não na espera. Essa é talvez a lição mais desafiadora. José teve que fazer uma escolha: agradar sua comunidade ou obedecer a Deus. Ele escolheu Deus. Isso nos ensina que a voz de Deus deve ter mais peso em nossas vidas do que o barulho da multidão. Seguir a Cristo muitas vezes nos colocará em desacordo com as expectativas do mundo. E como José, somos chamados a ter essa mesma coragem. A beleza da resposta de José está na sua simplicidade e imediatismo. O texto não diz que ele ponderou por semanas ou que buscou uma segunda opinião. Diz que ele acordou e fez. Sua fé se manifestou em ação imediata. Ele recebeu Maria, assumiu a criança como sua e se tornou o guardião terreno do Filho de Deus. E terminamos onde a história encontra seu ponto mais alto. A crise, o medo, a dúvida de José. Tudo isso foi o pano de fundo para a maior revelação de todas: Deus conosco. Em meio à interrupção divina em sua vida, José descobriu que não estava sozinho. E essa é a promessa que ecoa até hoje. Não importa a crise, a confusão ou o medo, o legado de Jesus é a certeza de que em tudo Deus está conosco. Qual interrupção em sua vida pode ser o convite de Deus para descobrir essa verdade mais profundamente?